E aí pessoal, tudo bem? Então, dessa vez eu quero fazer um vídeo sobre o conteúdo da entrevista do ministro Toffoli há pouco tempo atrás. Lá em Portugal ele estava participando de um fórum jurídico lá em Lisboa e em uma certa entrevista ele disse que o Brasil de alguma forma já experienciava um tipo de semipresidencialismo onde o Supremo Tribunal Federal estaria exercendo um papel de moderador, segundo as palavras dele. O legislativo seria o ambiente onde as chamadas elites políticas do Estado brasileiro dialogavam e criavam acordos sobre o que deveria ou não ser aprovado, sobre as medidas que efetivamente deveriam ser implantadas e, consequentemente, a figura do chefe do executivo, do presidente da República, claramente teria, então, conhecido uma redução significativa do seu poder esse conquistado nas urnas, em 2018 com mais de 50 milhões de votos. Na verdade, quando você vê uma declaração como essa feita por um ministro do Supremo, e com todo o respeito que a gente deve ter à Suprema Corte, aos ministros que a integram, mas assim, se as instituições brasileiras funcionassem adequadamente, da forma autônoma como deveria ser, essa afirmação causaria muita preocupação e muito espanto, tanto no legislativo quanto no executivo, inclusive também em relação à grande mídia, né? Seria assunto de grandes debates, muitos programas de entrevista, porque é preocupante que o ministro da Suprema Corte, com essa tranquilidade, aquela tranquilidade que então ele se expressou, ele faça essa afirmação de que o Brasil conhece um semipresidencialismo, está vivenciando um semipresidencialismo, segundo ele também, em razão da pandemia. É sobre isso que eu quero refletir com vocês nesse vídeo. A gente sabe que no Brasil, desde 88, existe um sistema presidencialista chamado presidencialismo de coalizão. Esse conceito foi criado por um sociólogo chamado Sérgio Abranches. Ele escreve um artigo alguns meses antes da promulgação da Constituição de 88 e ele identifica, pelo trabalho das comissões temáticas ali da Constituinte, que nós teríamos, a partir da nova Constituição, uma representação proporcional para a Câmara dos Deputados, um multipartidarismo, a gente sabe disso aí, mais de 35, acho que são 35 ou 36 partidos políticos hoje em dia, e, teoricamente, um tipo de presidencialismo imperial, né? Um presidencialismo que, teoricamente, e é bom enfatizar essa palavra, teoricamente, teria em suas mãos uma quantidade de poderes bastante considerável, né? Pelo menos teoricamente, eu vou enfatizar isso. E como é que se daria a elaboração dessa coalizão? Segundo Abranches, ela se daria em 3 estágios distintos. Primeiro, quando das alianças eleitorais, ali ainda no período pré-campanha, quando os partidos reunidos em prol de um mesmo projeto estabeleceriam as regras pelas quais a campanha política teria início. O segundo estágio para a formação dessa coalizão seria logo após a vitória nas urnas, quando então os poderes, né, os cargos, os ministérios, as estatais, enfim, seriam repartidas entre os partidos, entre as lideranças políticas que apoiaram aquele candidato então que obteve êxito nas urnas e foi então eleito, e a definição, enfim, de cada espaço que cada um ocuparia no governo que se iniciaria no ano seguinte. E o terceiro estágio dessa coalizão, quando efetivamente o presidente então eleito assume o seu cargo e começa a adotar as medidas que foram apresentadas em campanha, e a coalizão então ela se concretiza efetivamente. Seriam aí basicamente 3 estágios. E eu quero falar com vocês também de um outro autor, e esse cara escreve alguns anos depois da Constituinte, ele escreve ali mais ou menos em 92, 93, chamado Francisco Wellfor. Esse cara, ele escreve sobre democracias e identifica que aquelas surgidas a partir do início dos anos 70, em estados que conheceram um determinado regime totalitário, ditatorial, enfim, essas novas democracias surgiriam nesse estado e surgiriam com um cenário socioeconômico de precariedade, pessoas em estado de muita fragilidade econômica, social, e decorreria essas novas democracias. Então elas surgiam da perda de credibilidade da atividade política, da queda da moral dos então candidatos a cargos eletivos daquele período. Por que eu estou falando para vocês do Wellfor e por que eu falo para vocês do presidencialismo de coalizão?
A gente sabe que no Brasil a Câmara dos Deputados, de fato, a composição dela é feita por aquele cálculo do quociente partidário, do quociente eleitoral. Eleição para Senado, para prefeito, para governador, para presidente é majoritária. E olha que interessante, desde 1988, nenhum presidente conseguiu governar o Brasil sem cair nas mãos do chamado Centrão. Ninguém, aliás, venceu a eleição sem o apoio dos grandes partidos, das lideranças políticas históricas e sem o apoio da grande mídia. Por uma série de circunstâncias que não cabe a gente tratar agora nesse vídeo, em 2018 o atual mandatário ele conseguiu êxito nas urnas, ele foi eleito presidente com mais de 50 milhões de votos, mas ele foi eleito sem o apoio de grandes partidos, de grandes lideranças políticas históricas, e sem o apoio da grande mídia. E isso causou uma ruptura desse sistema chamado presidencialista de coalizão. E talvez isso possa explicar aí essa afirmação com tanta naturalidade do ministro Toffoli. É um presidente que foi eleito fora do sistema, e aqui não tem juízo de valor sobre acertos ou erros em relação à gestão do atual mandatário, mas apenas uma constatação fática, né, e científica de que ele ganhou a eleição fora do sistema. E não governa. E isso ficou muito claro na entrevista do ministro Toffoli. Vou lembrar aqui para vocês a medida provisória 895 de 2019, que criava a carteirinha de estudante gratuita, uma coisa simples, óbvia, clara, e eu acho que é difícil imaginar que alguém discorde dessa medida, mas essa medida provisória, ela decaiu, ela perdeu sua validade porque o então presidente da Câmara dos Deputados não colocou em votação, deixou que ela prescrevesse lá no parlamento e ficou por isso mesmo. Quem conseguiu a carteira digital teve de recorrer aos outros meios dela fisicamente, pagar aquela taxazinha de 30 e poucos reais. E é uma questão que não precisa de grande diálogo institucional para se imaginar que uma medida como essa deveria ter sido aprovada. Então, quer dizer, nem carteirinha de estudante o atual mandatário conseguiu aprovar. E você observa, por exemplo, a matéria da CNN Brasil de agosto desse ano, em que um jornalista levantou mais de 120, à época, agosto de 2021, mais de 125 decisões do Supremo Tribunal Federal contrárias ao atual governo. Se a gente dividir isso por semana, seria praticamente uma decisão do Supremo contrária a alguma ação do atual mandatário, do atual presidente da República, por semana. Quer dizer, a cada 7, 8 dias o Supremo intervém em alguma medida que o Executivo tenta realizar. E se isso pode ser considerado a atuação de um poder moderador, é você quem vai dizer nos seus comentários qual a sua reflexão sobre isso, mas isso aí é muito interessante para a gente, porque você tem o Weffer que fala que as novas democracias surgiram em um período de crise econômica e social e um período em que a atividade política estava com desprestígio bastante considerável, bastante significativo. Segundo o Weffer, partidos políticos sozinhos não conseguiam mais eleger seus mandatários, não conseguiam mais ocupar os cargos, era preciso uma nova fórmula para que isso acontecesse. E você tem poucos anos antes o Sérgio Abranches definindo que aquilo que estava sendo criado na Constituinte, que seria o presidencialismo de coalizão, seria uma outra forma de se manter o controle sobre a gestão do Poder Executivo através de grandes coalizões. E agora você vê o ministro Toffoli dizendo que, na verdade, a gente vive um semipresidencialismo. Isso preocupa a gente porque mostra realmente qual é a realidade das instituições públicas, como é que tem se mantido e tem sido construído o diálogo entre os poderes da República. Se é republicano, se não é republicano, eu vou deixar que você faça essa reflexão. Mas através, por intermédio da entrevista do ministro Toffoli e pelo que a gente tem acompanhado da gestão do atual governo, e inclusive em relação à própria pandemia, quando o Supremo decidiu que os estados e municípios teriam autonomia para decidir sobre medidas de isolamento e demais medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia e, portanto, caberia apenas ao governo federal fazer transferência de recursos, a gente percebe que realmente passa muito mais água embaixo dessa ponte do que a gente inicialmente pensava, não é? Fica essa reflexão, eu tomara que tenha contribuído de alguma forma para que a gente consiga entender um pouco mais do que a realidade política do Estado brasileiro. Nem tudo que a gente observa na grande mídia, nem tudo que a gente vê no dia a dia realmente é o que acontece nos bastidores, né? Abraço para vocês, até a próxima.